Pasta 2, Lei 2. Não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Julgamento. Cautela com os amigos, eles o trairão mais rapidamente, pois são com mais facilidade levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos, mas contrate um ex-inimigo e ele lhe será mais fiel do que um amigo, porque tem mais a provar. De fato, você tem mais o que temer por parte dos amigos do que dos inimigos. Se você não tem inimigos, descubra um jeito de tê-los. A lei transgredida. Em meados do século IX, um jovem chamado Miguel III assumiu o trono do Império Bizantino. Sua mãe, a imperatriz Teodora, fora banida para um convento e seu amante, Teoctisto, assassinado. Encabeçando a conspiração para depor Teodora e colocar no trono Miguel, estava o tio de Miguel, Bardas, homem inteligente e ambicioso. Miguel era agora um jovem e inexperiente soberano, rodeado de conspiradores, assassinos e devassos. Neste momento de perigo, ele precisava de alguém em quem pudesse confiar para seu conselheiro, e pensou em Basílio, seu melhor amigo. Basílio não tinha nenhuma experiência em governo e política. De fato, ele era o chefe dos estábulos reais, mas tinha provado seu amor e gratidão diversas vezes. Os dois haviam se conhecido há poucos anos, quando Miguel estava visitando os estábulos na hora em que um cavalo selvagem se soltou. Basílio, jovem cavalariço de uma família de camponeses da Macedônia, salvou a vida de Miguel. A força e a coragem do rapaz impressionaram Miguel, que imediatamente elevou Basílio da sua função obscura de treinador de cavalos para de chefe dos estábulos. Ele cobriu o amigo de presentes e favores e os dois se tornaram inseparáveis. Basílio foi mandado para a melhor escola de Bizâncio e o rude camponês se transformou num cortesão culto e sofisticado. Agora Miguel era imperador e precisava de alguém fiel. A quem mais ele poderia confiar o posto de camareiro-mor e conselheiro-chefe, senão ao jovem que lhe devia tudo? Basílio poderia ser treinado para a função e Miguel o amava como a um irmão. Ignorando os conselhos de quem recomendava Bardas, muito mais qualificado, Miguel preferiu o amigo. Basílio aprendeu bem e em breve estava aconselhando o imperador em todas as questões de Estado. O único problema parecia ser o dinheiro. Basílio nunca tinha o suficiente. A exposição aos esplendores da corte bizantina o tornaram ávido pelos privilégios do poder. Miguel dobrou, depois triplicou o seu salário, deu-lhe um título de nobreza e o casou com sua própria amante, Eudóxia Ingerina. Um amigo e conselheiro tão confiável valia qualquer preço. Mas os problemas não pararam por aí. Bardas estava chefiando o exército e Basílio convenceu Miguel de que o homem era ambicioso demais. Com a ilusão de que poderia controlar o sobrinho, Bardas havia conspirado para colocá-lo no trono e poderia conspirar novamente, desta vez para se livrar de Miguel e assumir ele mesmo a coroa. Basílio destilou veneno nos ouvidos de Miguel até que o imperador concordou em mandar assassinar o tio. Durante uma importante corrida de cavalos, Basílio se acercou de Bardas no meio da multidão e matou-o com uma punhalada. Logo depois, Basílio pediu para substituir Bardas no posto de chefe do exército, de onde poderia controlar o reino e sufocar as rebeliões. E isso lhe foi concedido. Ora, o poder e a riqueza de Basílio só aumentavam, e passado algum tempo Miguel, em dificuldades financeiras por causa das suas próprias extravagâncias, pediu ao amigo que lhe devolvesse parte do dinheiro que durante vários anos lhe emprestara. Para espanto de Miguel, Basílio recusou com tamanha desfaçatez que o imperador percebeu de repente a encrenca em que se metera. O ex-cavalariço tinha mais dinheiro, mais aliados no exército e no senado e, no final, mais poder do que o próprio imperador.
Passadas algumas semanas, depois de uma noitada bebendo muito, Miguel acordou cercado de soldados. Basílio ficou assistindo enquanto eles matavam a punhaladas o imperador. E aí, proclamando-se imperador, ele atravessou a cavalo as ruas de Bizâncio, brandindo a cabeça do seu ex-benfeitor e melhor amigo, espetada numa lança. Interpretação. Miguel III apostou seu futuro na gratidão que ele achava que Basílio deveria sentir por ele. Sem dúvida, Basílio lhe serviria melhor. Ele devia ao imperador a sua fortuna, a sua educação e a sua posição. Depois, uma vez Basílio no poder, tudo o que ele precisasse era melhor lhe dar, reforçando os vínculos entre os dois homens. Só naquele dia fatídico, ao ver o sorriso descarado no rosto de Basílio, é que o imperador percebeu o erro fatal que tinha cometido. Havia criado um monstro, tinha permitido que um homem visse o poder de perto, um homem que depois quis mais, que pediu tudo e conseguiu, que se sentiu carregando o peso da caridade que recebera e simplesmente fez o que muita gente faz nessa situação. Esqueceu os favores que recebeu e imaginou ter conquistado o sucesso por seus próprios méritos. No momento da revelação, Miguel ainda poderia ter salvo a sua vida, mas a amizade e o amor cegam os homens e eles não enxergam o que é do seu próprio interesse. Ninguém acredita que um amigo possa trair, e Miguel continuou não acreditando até o dia em que a sua cabeça foi parar na ponta de uma lança. Senhor, proteja-me dos meus amigos, que dos meus inimigos cuido eu. Voltaire, 1694-1778. A lei observada. Durante vários séculos após a queda da dinastia Han, 222 d.C., a história da China seguiu o mesmo modelo de violência e golpes sangrentos, um após o outro. O exército conspirava para matar um imperador fraco, depois o substituía no trono do dragão por um general forte. O general iniciava uma nova dinastia e se coroava imperador. Para garantir a própria sobrevivência, ele matava os generais, seus companheiros. Alguns anos depois, entretanto, o modelo voltava a funcionar. Novos generais se sublevavam e o matavam, ou matavam seus filhos. Ser imperador da China era ser uma pessoa solitária, cercada por um bando de inimigos. Era o posto de menos poder, de menos segurança do reino. Em 959 d.C., o general Shao Ka-Wang Yin se tornou imperador Sung. Ele sabia das suas chances, da probabilidade de, em um ano ou dois, ser assassinado. Como romper com esse modelo? Logo depois de se tornar imperador, Sung ordenou um banquete para comemorar a nova dinastia e convidou os comandantes mais poderosos do exército. Depois de beberem muito vinho, ele dispensou os guardas e todos os outros, exceto os generais, que agora temiam que ele os assassinasse a todos, de um só golpe. Em vez disso, ele falou: "Passo o dia inteiro com medo e me sinto infeliz tanto à mesa quanto na minha cama, pois quem de vocês não sonha em subir ao trono? Não duvido da sua aliança, mas se por acaso os seus subordinados, em busca de riqueza e posição, insistirem em colocar sobre seus ombros um manto amarelo, como vocês poderiam recusar?" Bêbados e temendo por suas vidas, os generais proclamaram sua inocência e fidelidade. Mas Sung tinha outras ideias. A melhor maneira de viver é usufruir pacificamente de riquezas e homenagens. Se vocês estiverem dispostos a renunciar aos seus comandos, estou pronto para lhes dar as melhores terras e as moradias mais belas, onde poderão ter o prazer da companhia de cantores e de moças. Os atônitos generais perceberam que, em vez de uma vida de lutas e ansiedades, Sung estava lhes oferecendo riqueza e segurança. No dia seguinte, todos os generais entregaram os seus pedidos de demissão e se retiraram para as terras que Sung lhes deu. De um só golpe, Sung transformou um bando de lobos que se diziam amigos, mas provavelmente o teriam traído, num grupo de dóceis ovelhas afastados de todo o poder.
Nos anos seguintes, Sung continuou a campanha para garantir o seu governo. Em 971 d.C., o rei Liu Dehan do Sul finalmente se rendeu depois de anos de rebelião. Para espanto de Liu, Sung lhe ofereceu um posto na corte imperial e o convidou a ir até o palácio para selarem com vinho a nova amizade. Segurando o copo que Sung lhe oferecia, o rei Liu hesitou, com medo de que estivesse envenenado. Os crimes de seus súditos certamente merecem a morte, gritou ele, mas eu imploro a sua majestade que poupe a vida do seu súdito. Na verdade, não ouso beber este vinho. O imperador Sung riu, pegou o copo de Liu e bebeu. Não estava envenenado. A partir daí, Liu se tornou o seu amigo mais leal e confiável. Na época, a China se dividia em muitos reinos menores. Quando Xian-Shu, rei de um deles, foi derrotado, os ministros de Sung aconselharam o imperador a trancafiar este rebelde. Eles apresentaram documentos provando que ele ainda conspirava para matar Sung. Quando Xian-Shu foi visitar o imperador, entretanto, em vez de prendê-lo, Sung o homenageou. Deu-lhe também um pacote que disse para o ex-rei abrir no caminho de casa. Xian-Shu abriu o pacote na viagem de volta e viu que continha todos os documentos sobre a sua conspiração. Percebeu que Sung sabia dos seus planos assassinos, mas mesmo assim o havia poupado. Esta generosidade o conquistou, e ele também passou a ser um dos súditos mais leais de Sung. Interpretação. Um provérbio chinês compara os amigos aos dentes e mandíbulas de um animal perigoso. Se você não tomar cuidado, eles acabam mastigando você. O imperador Sung conhecia as mandíbulas por entre as quais estava passando ao assumir o trono. Seus amigos, entre aspas, no exército, o mastigariam como um pedaço de carne, e se ele conseguisse sobreviver, seus amigos no governo o jantariam. O imperador Sung não quis saber de truques com amigos, subornou os colegas generais com esplêndidas terras e os manteve afastados. Esse foi um jeito bem melhor de enfraquecê-los sem os matar, o que só levaria os outros generais a buscar vingança. E Sung não quis nada com ministros amistosos. Com mais frequência, eles acabariam bebendo seu famoso copo de vinho. Em vez de confiar em amigos, Sung usou seus inimigos um após o outro, transformando-os em súditos muito mais confiáveis. Enquanto um amigo espera receber cada vez mais favores e ferve de inveja, esses antigos inimigos não esperavam nada e conseguiram tudo. Um homem que se vê poupado de repente da guilhotina é um homem grato, não há dúvida, e fará o impossível pelo homem que o perdoou. Com o tempo, estes ex-inimigos se tornaram os amigos mais fiéis de Sung. E Sung conseguiu finalmente romper com o modelo de golpes, violências e guerras civis. A dinastia Sung governou a China por mais de 300 anos. Em um discurso pronunciado no auge da Guerra Civil, Abraham Lincoln se referiu aos sulistas como seres humanos, companheiros que estavam no caminho errado. Uma senhora idosa o criticou por ele não os ter chamado de inimigos irreconciliáveis, que precisavam ser destruídos. Por que, minha senhora? Lincoln respondeu, não destruo os meus inimigos quando os torno meus amigos? As chaves do poder. É natural querer entregar os amigos quando você mesmo está passando por dificuldades. O mundo é árido e os amigos o suavizam. Além do mais, você os conhece. Por que depender de um estranho quando se tem um amigo à mão? O problema é que nem sempre se conhece os amigos tão bem quanto se imagina. Eles costumam concordar para evitar discussões, disfarçam suas qualidades desagradáveis para não se ofenderem mutuamente, acham graça demais nas piadas uns dos outros. Visto que a honestidade raramente reforça a amizade, você talvez jamais saiba o que um amigo realmente sente. Eles dirão que gostam da sua poesia, adoram a sua música, invejam o seu bom gosto para se vestir. Talvez estejam sendo sinceros, com frequência não estão.
Quando você decide contratar um amigo, aos poucos vai descobrindo as qualidades que ele ou ela estava escondendo. Curiosamente, é o seu ato de bondade que desequilibra tudo. As pessoas querem sentir que merecem a sorte que estão tendo. O recibo por um favor pode ser opressivo. Significa que você foi escolhido porque é um amigo, não necessariamente porque merece. Existe quase que um toque de condescendência no ato de contratar os amigos que no íntimo os aflige. O dano vai surgindo lentamente. Um pouco mais de honestidade, lampejos de inveja e ressentimento aqui e ali, e antes que você perceba, a amizade se foi. Quanto mais favores e presentes você distribuir para reavivar a amizade, menos gratidão receberá em troco. A ingratidão tem uma longa e profunda história. Ela tem demonstrado seus poderes há tantos séculos que é realmente interessante que as pessoas continuem subestimando-os. Melhor prestar atenção. Se você nunca espera a gratidão de um amigo, vai ter uma agradável surpresa quando eles se mostrarem agradecidos. O problema de usar ou contratar amigos é que isso inevitavelmente limitará o seu poder. É raro o amigo ser a pessoa mais capaz de ajudar você, e afinal, capacidade e competência são muito mais importantes do que sentimentos de amizade. Miguel III tinha um homem capaz de orientá-lo e mantê-lo vivo, bem diante do seu nariz. Esse homem era Bardas. Todas as situações de trabalho exigem uma certa distância entre as pessoas. Você está tentando trabalhar, não fazer amigos. A amizade, real ou falsa, só obscurece esse fato. A chave do poder, portanto, é a capacidade de julgar quem é o mais capaz de favorecer os seus interesses em todas as situações. Guarde os amigos para a amizade, mas para o trabalho prefira os capazes e competentes. Seus inimigos, por outro lado, são uma mina de ouro escondida que você deve aprender a explorar. Quando em 1807, Talleyrand, o primeiro-ministro de Napoleão, concluiu que seu chefe estava levando a França à ruína e que chegara a hora de se voltar contra ele, compreendeu os perigos de conspirar contra o imperador. Ele precisava de um parceiro, um confederado. Em que amigo lhe poderia confiar num projeto como esse? Ele escolheu Joseph Fouché, chefe da polícia secreta, seu inimigo mais odiado, um homem que até havia tentado fazer com que ele fosse assassinado. Ele sabia que o ódio antigo entre os dois criaria uma oportunidade para uma reconciliação emocional. Ele sabia que Fouché não esperaria nada dele e, de fato, se esforçaria para provar que era merecedor da escolha de Talleyrand. Uma pessoa que tem algo a provar moverá montanhas por você. Finalmente, ele sabia que este relacionamento com Fouché se basearia num interesse pessoal mútuo e não estaria contaminado por sentimentos pessoais. A escolha se mostrou perfeita. Embora os conspiradores não conseguissem depor Napoleão, a união desses parceiros poderosos, mas improváveis, gerou muito interesse pela causa. Lentamente começou a se espalhar a oposição ao imperador, e a partir daí, Talleyrand e Fouché tiveram um proveitoso relacionamento de trabalho. Sempre que possível, faça as pazes com o inimigo e insista em colocá-lo a seu serviço. Como disse Lincoln, você destrói o inimigo quando faz dele um amigo. Em 1971, durante a Guerra do Vietnã, Henry Kissinger foi alvo de uma tentativa frustrada de sequestro, uma conspiração envolvendo, entre outros, os famosos padres antibelicistas, os irmãos Berrigan, 4 outros padres católicos e 4 freiras, em particular, sem informar ao serviço secreto ou ao Departamento de Justiça, Kissinger combinou um encontro num sábado de manhã com 3 dos supostos sequestradores, explicando aos seus convidados que tiraria a maior parte dos soldados americanos do Vietnã em meados de 1972, ele os fascinou. Ganhou deles uns botões com os dizeres "Sequestre Kissinger", e um continuou seu amigo durante anos, visitando-o em diversas ocasiões.
Esta não foi uma manobra isolada. A política de Kissinger era trabalhar com os que discordavam dele. Os colegas comentavam que ele parecia se dar melhor com seus inimigos do que com seus amigos. Sem inimigos à nossa volta, ficaríamos preguiçosos. Um inimigo nos calcanhares aguça a nossa percepção, nos mantém concentrados e alertas. Às vezes, então, é melhor usar os inimigos como inimigos mesmo, em vez de transformá-los em amigos ou aliados. Mao Tse-tung via o conflito como um elemento-chave na sua abordagem ao poder. Em 1937, os japoneses invadiram a China, interrompendo a guerra civil entre os comunistas de Mao e seus inimigos, os nacionalistas. Temendo que os japoneses acabassem com eles, alguns líderes comunistas defendiam a ideia de deixar os nacionalistas lutando com os japoneses e usar esse tempo para se recuperar. Mao discordou. Os japoneses não poderiam derrotar e ocupar um país tão vasto quanto a China por muito tempo. Depois que eles saíssem, os comunistas estariam enferrujados se ficassem muitos anos fora de combate e estariam despreparados para reabrir a luta contra os nacionalistas. Enfrentar um inimigo formidável como os japoneses, de fato, seria o treinamento perfeito para o exército maltrapilho comunista. O plano de Mao foi adotado e funcionou. Quando os japoneses finalmente se retiraram, os comunistas tinham ganho experiência de combate que os ajudou a derrotar os nacionalistas. Anos depois, um visitante japonês tentou se desculpar com Mao porque o seu país tinha invadido a China. Mao interrompeu. Ao contrário, não deveria eu lhe agradecer? Sem um adversário à altura, explicou ele, um homem ou um grupo não pode se fortalecer. A estratégia de constantes conflitos adotada por Mao tem vários elementos-chave. Primeiro, certifique-se de que a longo prazo você vai sair vitorioso. Jamais entre em luta com quem você não tenha certeza de derrotar, como Mao sabia que era o que ia acontecer no final com os japoneses. Segundo, se você não tiver nenhum inimigo aparente, às vezes será preciso definir um alvo conveniente, até mesmo transformar um amigo em inimigo. Mao usou essa tática várias vezes na política. Terceiro, use esses inimigos para esclarecer melhor ao público a sua causa, até estruturando-a como uma luta entre o bem e o mal. Na verdade, Mao incentivou o desacordo da China com a União Soviética e os Estados Unidos. Sem inimigos definidos, ele acreditava, seu povo perderia a noção do que era o comunismo chinês. Um inimigo nitidamente definido é um argumento muito mais forte a seu favor do que todas as palavras que você conseguir usar. Jamais deixe que a presença de inimigos o perturbe ou aflija. Você está muito melhor com um ou dois adversários declarados do que quando não sabe quem é o seu verdadeiro inimigo. O homem de poder aceita o conflito, usando o inimigo para melhorar a sua reputação como um lutador seguro, em que se pode confiar em épocas incertas. O inverso. Embora, em geral, seja melhor não misturar trabalho com amizade, há momentos em que um amigo pode ser mais eficaz do que um inimigo. Um homem de poder, por exemplo, frequentemente precisa fazer um trabalho sujo, mas para salvar as aparências é melhor deixar que outros façam isso por ele. Os amigos são os melhores, visto estarem dispostos a se arriscar pelo afeto que sentem por ele. Além disso, se os seus planos gorarem por algum motivo, o amigo é um bode expiatório muito conveniente. Esta queda do favorito, entre aspas, era um truque usado com frequência por reis e soberanos. Eles deixavam que o seu melhor amigo na corte assumisse a responsabilidade por um erro, visto que o público não acreditaria que eles deliberadamente sacrificassem um amigo com esse propósito. É claro que depois de fazer essa jogada, você perdeu o seu amigo para sempre. É melhor, portanto, reservar o papel de bode expiatório para alguém chegado a você, mas não muito. Finalmente, o problema de trabalhar com amigos é que isso confunde os limites e as distâncias que o trabalho exige. Mas se ambos os parceiros no arranjo compreendem os perigos envolvidos, um amigo pode ser muito eficaz.
Você não deve jamais baixar a guarda nessa aventura. Entretanto, fique sempre atento a qualquer sinal de perturbação emocional, tal como inveja e ingratidão. Nada é estável no reino do poder, e mesmo os amigos mais chegados podem se transformar nos piores inimigos. Imagem. O perigo da ingratidão. Sabendo o que pode acontecer se você colocar o dedo na boca de um leão, é melhor não fazer isso. Com amigos você não terá tanta cautela, e se os contratar, eles o comerão vivo com a sua ingratidão. A autoridade. Saiba tirar vantagem dos inimigos. Você precisa aprender que não é pela lâmina que se segura a espada, mas pelo punho, para poder se defender. O sábio lucra mais com seus inimigos do que o tolo com seus amigos. Baltazar Gracian, 1601-1658. Notas. Para um bom inimigo, escolha um amigo. Ele sabe onde atacar. Diane de Poitiers, 1499-1566, amante de Henrique II, da França. Sempre que ofereço um posto vago, faço centenas de descontentes e um ingrato. Luís XIV, 1638-1715. Assim, eu mesmo já fui mais de uma vez iludido pela pessoa a quem mais amava e em cujo amor, acima de qualquer outra pessoa, eu mais confiava. Acredito, portanto, que seja certo amar e servir a uma pessoa mais do que a todas as outras, segundo o mérito e o valor. Porém, jamais confiar tanto nesta tentadora armadilha da amizade a ponto de ter de se arrepender mais tarde. Baldassare Castiglione, 1478-1529. A serpente, o fazendeiro e a garça. Uma serpente perseguida pelos caçadores pediu a um fazendeiro que salvasse a sua vida. Para escondê-la de seus perseguidores, o fazendeiro se agachou e permitiu que a serpente rastejasse para dentro de sua barriga. Mas quando o perigo passou e o fazendeiro pediu para a serpente sair, ela se recusou. Estava quente e seguro lá dentro. No caminho de casa, o fazendeiro viu uma garça, aproximou-se dela e lhe contou baixinho o que tinha acontecido. A garça lhe disse para se agachar e fazer força para botar o bicho para fora. Assim que a serpente espichou a cabeça, a garça agarrou-a com um bico e, puxando-a de lá de dentro, matou-a. O fazendeiro ficou preocupado com o medo de que o veneno da serpente ainda estivesse na sua barriga, e a garça lhe disse que para curar veneno de cobra era preciso cozinhar e comer 6 aves brancas. Você é uma ave branca, disse o fazendeiro. Para começar serve. Agarrou a garça, colocou-a numa sacola e a levou para casa, onde a pendurou enquanto contava para a mulher o que tinha acontecido. Você me surpreende, disse a mulher. A ave é boa com você. O livra de uma coisa ruim dentro da sua barriga. Na verdade, salva a sua vida. E você atrasa até aqui para matá-la. E imediatamente soltou a garça, que saiu voando. Mas, no caminho, lhe bicou os olhos. Moral. Se você vir o rio subindo o morro, é sinal de que alguém está retribuindo uma gentileza. Conto folclórico africano. Muita gente pensa que um príncipe sábio deveria, tendo oportunidade, incentivar astuciosamente uma inimizade, de forma que, ao eliminá-la, ele possa aumentar a sua grandeza. Os príncipes, especialmente os novos, encontraram mais fé e utilidade naqueles homens a quem, no início do seu poder, viam com suspeita do que naqueles em que começaram confiando. Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, governou seu estado mais com aqueles de quem desconfiava do que com os outros. Nicolau Maquiavel, 1469-1527. Um Brahmane, grande especialista nos Vedas e que também foi um ótimo arqueiro, oferece os seus serviços ao seu bom amigo, que agora é o rei. O Brahmane grita ao ver o rei: "Reconheça-me, meu amigo." O rei lhe responde com desprezo e depois explica: "Sim, já fomos amigos, mas nossa amizade se baseava no poder que tínhamos. Eu era seu amigo, bom Brahmane, porque era do meu interesse. Nenhum pobre é amigo do rico,
nenhum tolo do sábio, nenhum covarde do corajoso. Um velho amigo, quem precisa dele? Só dois homens de igual riqueza e berço ficam amigos e se juntam, não um homem rico e outro pobre. Um velho amigo, quem precisa dele? Mahabharata, século III, provavelmente antes de Cristo. Colha uma abelha por bondade, e verá as limitações da bondade. Provérbio sufi. Os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança um prazer. Tácito, aproximadamente 55 a 120 depois de Cristo. Lucrando com os inimigos. Aconteceu certa vez que o rei Hiero, falando com um dos seus inimigos, foi recriminado por ter mau hálito. O rei, então, tanto constrangido, assim que chegou em casa, ralhou com a mulher. Como é que você nunca me falou sobre isso? A mulher, uma dama simples, casta e inofensiva, disse: Senhor, pensei que todos os homens tivessem o hálito com esse cheiro. É óbvio, portanto, que as faltas mais evidentes aos sentidos vulgares e físicas, ou notórias ao mundo, as ficamos sabendo mais rápido pelos inimigos do que por amigos e familiares. Plutarco, aproximadamente 46 a 120 depois de Cristo.